Olá pessoal, tudo bem? Depois de termos visto como projetar uma ULA genérica de 1 bit, vamos agora analisar uma abordagem alternativa para projetar uma ULA de N bits usando blocos funcionais como somador completo, MUX, etc. O componente básico de um circuito aritmético é o somador paralelo, que é construído por vários somadores completos de 1 bit ligados em cascata. Por somador completo, entenda-se aquele somador de 1 bit que já incorpora uma entrada auxiliar para o vem1 e uma saída para o vai1. Nossa ULA genérica de N bits tem uma entrada A de N bits, outra entrada B de N bits, uma entrada auxiliar para o vem1, aqui denominado por carry input, uma saída para o vai1, aqui denominado de carry output, duas entradas para a seleção de operação, aqui denominadas de S0 e S1, e uma entrada para a seleção de modo aritmética ou lógica, aqui denominada de S2. O nosso somador paralelo tem uma entrada X que recebe os dados A de N bits e outra entrada Y que recebe os dados B de N bits também. A novidade aqui é a incorporação de um bloco lógico que pode operar algumas mudanças na entrada B, dependendo das entradas de seleção S1 e S0. Suponha, por exemplo, que eu queira realizar a operação A mais B. Nesse caso, os dados B simplesmente atravessariam o bloco lógico e apareceriam aqui em Y. Mas agora suponha que a operação seja A menos B. Nesse caso, vamos explorar o fato de que A menos B é igual a A mais menos B. Nessa configuração, as N entradas B do somador paralelo são controladas pelas linhas de seleção S1 e S0. Dessa forma, a entrada Y do somador pode receber, além das entradas B, o complemento dessas entradas, um conjunto de zeros ou uns, etc. A entrada Cin do vem1 é colocada na posição menos significativa, enquanto que a saída Cout é colocada na posição mais significativa. A função que esse somador paralelo executa é a seguinte: G, sua saída, é igual a x mais y mais Cin, ou seja, mais o vem1. A tabela de funções do nosso circuito aritmético define as seguintes operações. Quando as entradas auxiliares S1 e S0 forem 0, 0, na entrada Y deve aparecer zeros, ou seja, nessa entrada Y, o bloco lógico B deve fornecer 0. Quando o V1 for 0, a saída do meu somador paralelo vai ser G igual a A, porque A mais 0 é igual a A, mas se o vem1 for 1, a saída do somador paralelo vai ser G igual a mais 1, ou seja, vai haver um incremento da entrada A. Quando as entradas seletoras forem 0, 1, na entrada Y deve aparecer os dados B de N bits. E quando o vem1 for 0, deve ocorrer a soma de A mais B. Já quando o vem1 for 1, deve ocorrer a soma de A mais B mais 1. Quando as entradas seletoras forem 1 e 0, na entrada Y deve aparecer o complemento de 1 de B, de tal forma que, quando o vem1
for 0, a saída do somador vai ser A mais o complemento de 1 de B. Mas se o vem1 for 1, podemos fazer a subtração de A menos B, somando o 1 do vem1 e transformando o complemento de 1 de B em complemento de 2. Portanto, a saída G vai ser A mais B negado mais 1. Quando as entradas auxiliares S1 e S0 forem 1 e 1, eu quero que na entrada Y apareça uns. Nessa operação, vamos explorar a propriedade que diz que qualquer número binário somados com valores uns correspondem a um decremento do valor. Por exemplo, se A igual a 2 e a entrada B for 1, 1, 1, somando esses valores, obtém-se o resultado 1. Ou seja, para decrementar um valor binário na entrada A, basta somar esse valor com uma combinação de uns. Essa operação, definida pelas entradas 1 e 1, corresponde ao decremento da variável A. Enquanto que, se o vem1 for 1, o decremento de A mais o 1 de V1 faz com que na saída apareça a entrada A. Sintetizando as operações aritméticas dessa nossa ULA genérica, a tabela acima mostra as possíveis operações aritméticas obtidas com a ajuda das linhas de seleção S1 e S0. Se as entradas provenientes de B forem ignoradas, a entrada Y recebe zeros e a saída G simplesmente reproduz o valor das entradas A, desde que o vem1 seja 0. Se o complemento de B for igual a Y e o vem1 for 1, obtém-se a subtração aritmética G igual a A menos B, ou seja, A é somado com o complemento de 2 de B. Aqui estamos explorando a propriedade de que G é igual a A mais o complemento de 1 de B mais 1, ou seja, o complemento de 1 de B mais 1 corresponde ao complemento de 2 de B. Vamos agora converter essa tabela de funções aritméticas numa tabela da verdade e fazer a simplificação do bloco lógico auxiliar da entrada B. O bloco lógico auxiliar da entrada B tem duas entradas de seleção, portanto, é possível selecionar 4 operações. Para as entradas 0 e 0, o bloco lógico B deve fornecer em Y o valor 0. Quando a entrada auxiliar for 1, 0, o bloco lógico B deve fazer com que a entrada B apareça em Y. Quando os valores auxiliares forem 1, 0, o bloco lógico auxiliar deve fazer com que na entrada Y apareça o complemento de 1 de B. Esse complemento de 1 somado com vem1 igual a 1 fornece o complemento de 2 da entrada B, e quando a entrada auxiliar aqui for 1, 1, na entrada Y deve aparecer n bits igual a 1, ou seja, eu consigo fazer o decremento da entrada A somando A com n bits igual a 1. A tabela da verdade da tabela de funções tem esse formato. As entradas são S1, S0 e BI. As combinações possíveis estão do lado esquerdo e para a entrada 0, 0, a entrada em
y deve ser igual a zero. Para a entrada 0, 1, o valor de b deve aparecer na entrada y. Para a entrada 1, 0, o complemento de 1 de b deve aparecer na entrada y. E para o valor 1, 1, 1, 1 deve aparecer na entrada y. Portanto, colocando-se numa tabela da verdade as entradas S1, S0 e BI, tendo como saída y, a equação booleana simplificada de y pode ser facilmente obtida como uma soma de produtos de suas entradas nesse formato. Ou seja, este bloco lógico auxiliar pode ser implementado da seguinte forma: com esta equação, yi é igual a bi S0 mais bi barrado S1. Essa é a implementação do nosso bloco lógico auxiliar da entrada B. Duas portas AND e uma porta OR mais um inversor. Vamos compreender o funcionamento dessa ULA simplificada. A entrada X sempre recebe os bits A e a entrada Y pode receber ou 0, ou o bit B, ou o complemento do bit B ou o valor 1. Tendo implementado o estágio aritmético de nossa ULA, vamos ver agora como implementar o estágio lógico. Suponha que a tabela de funções lógicas tenha sido definida da seguinte forma: para as entradas 0, 0, vai ser feita a operação AND entre A e B. Para as entradas 0, 1, vai ser feita a função OR entre A e B. Para as entradas 1 e 0, vai ser feita a operação XOR entre A e B. E para a entrada 1 e 1, vai ser feita a função complemento de A. Microoperações lógicas manipulam os bits dos operandos, considerando cada bit em um registrador como uma variável binária, desta forma realizando operações bit a bit. A partir das 4 operações lógicas disponíveis nas entradas do MUX, é possível obter outras operações lógicas. Para um circuito lógico de n bits, esse diagrama precisa ser repetido n vezes. Note que nessa implementação com blocos pré-definidos, usamos um MUX e uma porta lógica para cada uma das 4 operações lógicas. Os dois estágios aritméticos e lógicos vão ser ligados através de um MUX, e a entrada auxiliar S2, que define o modo de operação aritmético ou lógico, vai ser a chave seletora da nossa ULA. A ULA é construída combinando seu circuito aritmético com o lógico, sendo as entradas de seleção S1 e S0 comum aos dois circuitos, com S2 decidindo sobre o modo de operação aritmético quando S2 for igual a 0 ou lógico quando S2 for igual a 1. A tabela de funções completa de nossa ULA genérica mostra 8 operações aritméticas e 4 operações lógicas, selecionadas através das entradas seletoras S2, S1, S0 e CIN para as operações aritméticas. Durante as operações lógicas, CIN não tem nenhum efeito sobre o resultado, podendo seu valor ser 0 ou 1.